pessoal, vamos para a nossa aula 7 falar sobre dilatação volumétrica. Nas últimas aulas passadas, nós falamos sobre a dilatação linear dos sólidos e falamos da fórmula ΔL, que era a dilatação linear, igual a L0 alfa delta θ. Na semana posterior, nós falamos da dilatação superficial dos sólidos, que era uma dilatação em área. E pelas mesmas razões da agitação das moléculas, e a fórmula ΔA igual a 0 beta delta θ, lembrando que beta era igual a 2 alfa. Para nossa alegria, a dilatação volumétrica de sólidos também se baseia no mesmo princípio. Nós temos átomos vibrando. Quando a gente submete a um aumento de temperatura, o grau de agitação das moléculas aumenta. Com isso, as moléculas precisam de um espaço maior para poder vibrar. E ocorre a dilatação dos sólidos. A dilatação linear, quando é apenas em uma dimensão. A dilatação superficial, que é em área, então é lado vezes lado. E a dilatação volumétrica, que no caso é área da base vezes altura. Então, lado vezes lado vezes lado. Então, quando você pega um sólido desse, submete a um aquecimento, esse sólido vai ganhar volume. E esse volume, a variação de volume é a dilatação volumétrica, ele é igual a V0 gama delta θ. Lembrando que gama é igual a 3 alfa. E é isso. Isso. A teoria é simples, tá? Então, nas atividades, o que nós precisamos tomar cuidado sempre é para ver se o que é pedido, né? Se a dilatação linear, superficial, volumétrica, e também o que é dado. Se é a dilatação volumétrica, nós precisamos do gama. E normalmente, alguns problemas nos apresentam a dilatação linear. Então, precisamos tomar muito cuidado com isso. Então, vamos lá. Um recipiente de ferro com 1000 centímetros cúbicos de volume é aquecido de 20 a 120 graus Celsius. Então, variação de temperatura, temperatura final 120, menos a inicial 20, a variação de temperatura aqui é de 100 graus. Sabendo que o coeficiente de dilatação volumétrica, então não precisamos fazer nenhuma multiplicação, é 39 vezes 10 a menos 6, determine o novo volume. Fácil, né? Ele quer o novo volume, então para calcular o novo volume, vamos ver o quanto que ele ganhou de volume, ou seja, o quanto que ele dilatou. Então, o ΔV, V0 gama delta θ, o V0 10 ao cubo, que é 1000, o gama 39 vezes 10 a menos 6, e a variação de temperatura final 120 menos inicial 20, variação 100. E aí, faz-se as contas, ΔV dá 3,9 centímetros cúbicos. Mas ele não quer o ΔV, ele quer o novo volume. Então, o novo volume, lembrando que ΔV é igual ao volume final menos inicial, ele quer esse novo volume. Então, nós sabemos que aqui 3,9, volume inicial era 1000, então esse V, esse 1000 passa para cá, passa somando, V igual a 1003,9 centímetros cúbicos. Então, veja bem que os sólidos, eles ganham volumes, mas esse ganho ele não é tão exagerado assim, tá? Então, um sólido de ferro, ele tinha 1000 centímetros cúbicos de volume, sofreu um aquecimento de 100 graus Celsius e ele ganha só 3,9 de volume, tá? Então, era isso, novo volume. Fecha o caixão, vamos seguir o enterro. 2. A gasolina é vendida por litro e em sua utilização como combustível, a massa é o que importa.
Um aumento de temperatura do volume leva a um aumento no volume da gasolina. Para diminuir os efeitos práticos dessa variação, os tanques dos postos de gasolina são subterrâneos. Se os tanques não fossem subterrâneos, vamos analisar. Você levaria vantagem ao abastecer o carro na hora mais quente do dia, pois estaria comprando mais massa por litro de volume? Não, né? Se na uma hora mais quente do dia, você vai pegar a gasolina dilatada, tá? E aí depois, quando a temperatura esfria, essa gasolina ela vai contrair e aí você sai perdendo, né? Então você não leva vantagem coisa nenhuma. 2. Abastecendo com a temperatura mais baixa, você estaria comprando mais massa de combustível para cada litro. Verdade. Se você está numa temperatura mais baixa, você compra mais massa de combustível. Depois, quando a temperatura esquenta, essa massa de combustível ela vai dilatar e você vai sair lucrando. Então, 2, correto. 3. E se a gasolina fosse vendida por quilo em vez de por litro, o problema comercial decorrente da dilatação da gasolina estaria resolvido. Verdade, né? Essa venda por quilograma é o que acontece com o nosso álcool. Nosso álcool, antigamente, ele era vendido em graus GL, que era o graus Gay-Lussac, que era uma porcentagem em volume. Então, um álcool 96 graus GL significava 96% de álcool, 4% de água. Só que essa porcentagem em volume, ela está muito sujeito à variação de volume com a variação de temperatura, exatamente por conta da dilatação. Hoje em dia, esse álcool ele é vendido em INPM, onde essa porcentagem ela é em massa, não em volume, tá? Então aqui está perfeito. 1, 2 e 3 corretas, alternativa E de enterro. 3. Um posto de distribuição de combustível recebeu 5.000 litros de gasolina num dia em que a temperatura era 35 graus Celsius. Com a chegada de uma frente fria, a temperatura ambiente baixou para 15 graus Celsius, assim permanecendo até que toda a gasolina fosse vendida. Sabendo que o coeficiente de dilatação da gasolina é 1,1 vezes 10 a menos 3, o prejuízo em litros sofrido pelo dono do posto é igual a... Então, veja bem, está se falando em prejuízo porque ele comprou 5.000 litros de álcool a 35 graus Celsius. Quando essa temperatura baixa para 15, há uma contração no volume da gasolina. Então, esses 5.000 litros, ele passa a ser uma quantidade menor. Então, vamos ver quanto que é isso? Então, ΔV, que é a dilatação, V0 gama delta θ, V0 5.000 litros, o gama 1,1 e 1,1 é o coeficiente de dilatação da gasolina, então só pode ser volumétrico, e temperatura final 15 menos temperatura inicial 35, dá uma variação de menos 20. Aí o ΔV, fazendo-se as contas, vai ser um valor de menos 110.000 vezes 10 a menos 3, que é menos 110 litros, dizendo que esse menos, que aqui não foi considerado, mas teria que ter sido considerado, é porque esse volume ele contraiu. Então, o prejuízo para o dono de posto é de 110 litros, alternativa B. No quarto, um paralelepípedo tem dimensões de 10 cm de comprimento, 10 de largura e 30 de altura, quando a temperatura é de 20 graus Celsius. Sabendo que o coeficiente de dilatação linear, grifa dilatação linear, porque esse aqui é o alfa e a gente precisa do gama, que é 3 vezes esse valor aí. Determine o valor final do objeto, quando a temperatura é de 120 graus Celsius. Então, determine volume final significa o V final, não é o ΔV não. Então,
Primeiro de tudo, vamos calcular o volume inicial. É 10 por 20 por 30. O volume inicial, 10 vezes 20 vezes 30. Área da base vezes altura. Isso dá 6.000 centímetros cúbicos. O gama que a gente vai precisar, o coeficiente de dilatação volumétrica, ela é 3 vezes o alfa, porque esse valor aqui é o alfa. Aí 3 vezes 8 dá 24 vezes 10 a menos 6. E aí só aplicação de fórmula. ΔV igual a V0 gama delta θ. O V0 é 6.000, o gama 24 vezes 10 a menos 6. Fizemos esses dois cálculos aqui em cima. E a variação de temperatura, 120 final menos 20 inicial, variação de 100 graus. E aí faz-se as contas, ΔV igual a 14,4 centímetros cúbicos. Mas ele não quer o ΔV, ele quer o volume final. Então, ΔV nós calculamos 14,4, volume final a gente quer, e o volume inicial era de 6.000. Então, substituindo-se, esse menos 6 passa para lá como mais 6.000, aí o volume final, 6.014,4, fecha o caixão e segue o enterro. E vamos para os quintos. Durante uma ação de fiscalização em postos de combustíveis, foi encontrado um mecanismo inusitado para enganar o consumidor. Durante o inverno, o responsável por um posto de combustível compra álcool por 50 centavos o litro a uma temperatura de 5 graus Celsius. Para revender o líquido aos motoristas, instalou um mecanismo na bomba de combustível para aquecê-lo para que atinja a temperatura de 35 graus Celsius, sendo o litro de álcool revendido a 1,60. Diariamente, o posto compra 20.000 litros de álcool a 5 graus Celsius e os revende, naturalmente a 35, né? Com relação à situação hipotética descrita no texto, e dado que o coeficiente de dilatação volumétrica do álcool é 1 vezes 10 a menos 3, desprezando-se o custo da energia gasta no aquecimento do combustível, o ganho financeiro que o dono do posto teria obtido devido ao aquecimento do álcool após uma semana de vendas estaria entre. Então, ele quer quanto que ele ia ganhar após uma semana só, tá? De vendas. Então, vamos lá. Então, devido ao aquecimento, o volume de combustível, ou seja, o ΔV, a dilatação, vai ser dado por V0 gama delta θ. V0 20.000, gama 1 vezes 10 a menos 3, variação de temperatura 35 menos 5, variação de 30 graus. Aí o ΔV, 600.000 vezes 10 a menos 3, que dá 600 litros. Veja que esses 600 litros, ele não pagou por ele. Isso aqui é só a dilatação por causa dessa fraude que ele está cometendo, aquecendo esse álcool em 30 graus Celsius, tá? Então, como ele não pagou esse combustível, o lucro dele é 1,60 por litro, X reais em 600 litros, isso vai dar, multiplica em cruz, X igual a 600 vezes 1,60, isso dá 960 por dia. Em 7 dias, ele estará lucrando R$ 6.720, portanto, a alternativa, fecha o caixão, alternativa D. D de quê? Fecha o caixão, D de defunto. E é isso. Gente, hora do estudo, exercício de 26 a 31, entrega marcada para o dia 23, nesse e-mail que vocês já estão acostumados. Ok? Então, por essa semana é só. Tchau, tchau.